Bom dia, queridos e queridas do Senhor, a graça e a paz, tudo bem? Que alegria ter você comigo em mais um devocional. E eu tenho certeza que esse devocional vai ser sensacional. Se depois, ao final dessa mensagem, o Senhor falar contigo, assim como Ele falou comigo, que você possa compartilhar e fazer com que essa mensagem chegue a muito mais outras pessoas. Amém? Queridos, o tema hoje do nosso devocional, não se assuste, mas ele é bem intrigante, que diz Davi e o anão. Você conhece essa história? Se você não conhece, eu vou contar ela para você. Grave bem, Davi e o anão. Nós vamos ler 1 Samuel, capítulo 17, o versículo 36, que diz assim: Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Queridos, se você já prestou atenção aqui, a gente está falando da história de Davi e Golias, né? Só que, por que eu dei o título para Davi e o anão? Vamos lembrar um pouquinho da história, queridos. O inimigo Golias, ele parece e ele se sente invencível. Ele entra a passos largos, ele tá bem armado e ele fica ali desafiando o povo de Deus, o povo de Israel. Em contraste, queridos, com Golias, quem que tá ali? Tá Saul, que era o rei, e o seu exército. Só que eles não têm armas de ferro, eles não têm um campeão alto, eles só têm ali Saul. Só que, querido, se a gente olhar para a história, Saul, ele estava se sentindo muito acovardado, ele estava amedrontado. Ali, ele estava na retaguarda e ninguém ali daquele exército queria lutar contra o gigante. Só que aí quem entra na história? Então entra um garoto ruivo, pastor de ovelhas, ele aparece ali em cena. Ele é o caçula da sua família e sem qualquer experiência militar. Contudo, ele se ofereceu para combater o inimigo mais destemido que havia. Queridos, grave bem isso que eu vou falar para vocês. Golias, ele tem a aparência e ele age como um gigante. Mas Davi sabe que, comparado ao Deus vivo, esse homem é um anão. Pare para pensar nisso. Golias tem aparência, ele age como um gigante, mas Davi sabia que, comparado ao Deus vivo, esse homem é um anão. E sabe por que Davi, ele vê Golias dessa forma? Porque Davi tem a visão correta de Deus e da sua situação. Grave isso, Davi tem a visão correta de Deus e da sua situação. Os israelitas, eles veem Golias como algo que é inconquistável. Mas Davi, queridos, enxerga ali aquele filisteu pagão desafiando o exército do Deus vivo. Davi consegue avançar em direção a Golias, vestindo roupas de pastor. A arma de Davi era o cajado de pastor e uma funda. Queridos, entenda que Davi tinha a confiança dele, não no que ele tinha, mas a confiança de Davi estava em quem estava com ele. Eu gosto muito do versículo 45 que fala assim, Davi fala assim para Golias: você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, que você desafiou. Queridos, esse devocional é para que você tenha essa mesma confiança em Deus e no seu poder. Nós podemos ser corajosos em viver com ousadia para Jesus nesse mundo tão conturbado. Lembre-se que com Deus nós podemos enfrentar qualquer inimigo. Perto do nosso Senhor, esses inimigos são minúsculos.
Essa é a palavra que o Senhor me deu hoje, queridos, e eu achei engraçado Deus me dar essa palavra, porque a história de Davi e Golias é tão conhecida, e o nosso Deus é tão lindo, queridos, que cada vez que a gente lê essa história na palavra de Deus, Deus nos dá uma nova perspectiva. E olha que lindo isso, a gente sempre lembra Davi e o gigante Golias, não é mesmo? Mas hoje o que o Senhor nos fala? Davi e o anão. Por quê? Porque a gente tem que aprender, queridos, que Davi, ele tinha a visão correta de Deus e ele tinha a visão correta da situação que ele estava vivendo. Davi não estava confiando no que ele tinha, mas ele estava confiando em quem estava com ele. E trazendo para os nossos dias, queridos, eu quero te encorajar para que você confie em Deus e que você confie no poder do Senhor. Seja forte, seja corajoso, corajosa nesse dia. Viva com ousadia para Jesus. Em nome do Senhor Jesus, queridos, que você faça uma análise. Tem algo hoje que está te paralisando? A afronta de Golias estava paralisando o povo. Mas, trazendo para os nossos dias, eu quero que você pense, tem algo hoje que está te paralisando? Seja medo, talvez você está angustiado com alguma situação. Queridos, em nome de Jesus, vamos orar e você vai romper. Qual tem sido a sua batalha hoje? Parece que nós estamos cercados, mas você tem que se lembrar que nós somos guardados e protegidos pelo Senhor. Lembre-se disso, não confie no que você tem, mas em quem está com você. Queridos, peça para o Senhor hoje, Deus, eu quero a visão correta. Eu não quero uma visão distorcida, eu quero uma visão correta para enxergar o Senhor, para enxergar a minha situação. Queridos, quando a gente coloca a nossa confiança em Deus, a gente consegue enxergar e entender que os nossos problemas são minúsculos diante do Deus vivo, diante do Deus que está conosco. Em nome de Jesus, queridos, não se esqueça que é o Senhor quem peleja as nossas lutas, as nossas guerras. Então, em nome de Jesus, que você possa ter essa perspectiva de Davi hoje. Que você não enxergue o seu problema como um gigante, mas que você enxergue o seu problema como uma coisa minúscula, como um anão. Porque não importa a sua situação, importa o Deus que está com você. Em nome de Jesus, querido, se apegue a essa palavra hoje. Vamos orar, feche os seus olhos. Paizinho, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer, meu Pai, porque de diferentes formas o Senhor nos ensina. Eu quero te agradecer, meu Deus, porque a história de Davi e Golias é tão famosa. E hoje o Senhor nos mostra uma nova perspectiva. Deus nos dê essa visão correta, assim como o Senhor deu essa visão para Davi. Que a gente possa enxergar, Pai, tudo aquilo que tem nos paralisado. Deus, tudo aquilo, todas as batalhas que a gente precisa enfrentar hoje, que a gente possa enxergar essas batalhas, não pela perspectiva do que nós temos, mas pela perspectiva de que é o Senhor quem está conosco. Deus, nós confiamos no Senhor, nós confiamos no seu poder, nós queremos viver com ousadia. Pai, em nome de Jesus, nós queremos romper que todo medo que tem nos paralisado, que toda situação que tem frustrado os nossos sonhos, Senhor, se tem alguma coisa que tem feito a gente ficar paralisado, Pai, que isso caia por terra em nome de Jesus e que a gente possa ter uma visão correta de quem é o Senhor na nossa vida, que a gente possa ter uma visão correta da situação. Deus, tira toda visão embaraçada, toda visão distorcida, que essa visão distorcida seja esclarecida na nossa vida e que a gente possa avançar não pela nossa força, mas pela força que vem do Senhor, meu Deus. A força que vem do Senhor, é o Senhor quem nos ajuda a lutar as nossas guerras, é o Senhor que nos ajuda a enfrentar os nossos medos, os nossos anseios. Senhor, nós queremos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós não queremos
queremos ficar paralisados como o povo ficou paralisado diante do inimigo Golias. Não, Deus, nós queremos avançar, porque os nossos inimigos, eles não são invencíveis, porque quem está conosco é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O exército do Deus vivo está do nosso lado e nós vamos romper. Hoje o dia é para romper, Senhor. Nós vamos romper nas áreas em que nós estamos presos. Nós vamos romper pelo poder do nome de Jesus. Pelo poder que há no nome de Jesus, nós vamos romper, porque pode parecer que nós estamos cercados, mas nós somos guardados e protegidos pelo Senhor, e é o Senhor quem vai na nossa frente, abrindo os caminhos e aplanando, Senhor, o nosso território. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, nós depositamos toda a nossa confiança no Senhor, e que ao término dessa oração nós possamos nos sentir encorajados, revestidos do Teu poder e da Tua graça, Senhor, em nome de Jesus, amém.